Olá, amados, tudo bem? A paz de Cristo. É um prazer estarmos juntos para compartilharmos da palavra do Senhor nosso Deus, em especial hoje podendo falar um pouquinho sobre Daniel, Deus controlando tudo. Esse estudo é a nossa quinta lição dos nossos juvenis da nossa escola bíblica dominical. Com certeza, quem nunca ouviu a história de Daniel? É uma história linda, porém recheada de desafios, principalmente para você adolescente, jovem, juvenil que gosta de emoções. Essa história é uma história recheada de emoções. É o que nós vamos estudar hoje. Diz assim o texto principal ou o texto áureo: Ora, esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras de sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Daniel 1, de 1 a 7, e depois capítulo 2, 29 e 30. Diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovem, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Versos 29 e 30 do capítulo 2. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos te fez saber o que há de ser, e a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse a saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Vamos ver então que Daniel ele é separado por Deus, não somente com inteligência e sabedoria, mas também na ciência, na revelação dos sonhos e das visões. Deus tratou com todos os 4, mas com Daniel Deus deu algo diferenciado dos demais. 3 objetivos: apresentar a origem da ascensão do profeta Daniel, pontuar a fé e a fidelidade demonstrada por Daniel e seus amigos na Babilônia, e ressaltar como Deus honrou a fidelidade de Daniel e seus amigos diante dos desafios enfrentados. Então hoje, você já conhece, mas nós vamos pontilhar um pouquinho mais para que fique bem gravado no seu coração, na sua mente, um pouquinho mais sobre a história desse jovem. Quem era Daniel? Falaremos um pouquinho sobre o cativeiro na Babilônia, da linhagem real e um profeta estadista. Nos dias do rei Joaquim, por volta do ano 605 a.C., Deus permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadisse a Judá e o cercasse de Jerusalém. O cativeiro babilônico tornou-se inevitável diante da impenitência do povo de Judá. Por várias vezes, rejeitou a convocação ao arrependimento. Por que aconteceu de Nabucodonosor conseguir entrar em Jerusalém? Porque Deus o permitiu. Deus permitiu que Nabucodonosor que ele dominasse sobre as demais nações, inclusive sobre o povo dele. O interessante é que eles vão vir por 3 vezes no espaço de 18 anos. Primeiro 605, depois volta em 595 a.C., depois 587 a.C. E cada volta que eles vinham para dominar Jerusalém, eles a enfraqueciam, até que chega um ponto que, de fato, Jerusalém e o templo do Senhor serão devastados, serão destruídos. Por quê? Porque eles não se arrependeram. Então nós vamos entender o seguinte, que quando não há arrependimento, logo vai vir a destruição. O que você quer? Se arrepender ou que haja a destruição? Às vezes nós não somos capazes de entendermos o juízo de Deus, como Deus trabalha, ou como Deus permite que as coisas aconteçam. Porque nem tudo é vontade de Deus. Muitas coisas são coisas que Deus permite, não que seja de fato a sua vontade.
que é sempre boa, perfeita e agradável. Deus não precisava permitir que um rei pagão viesse para julgar a Israel. Mas ele permitiu por quê? Com o intuito de que o povo, de fato, se arrependesse quando estivesse no cativeiro. E isso Deus conseguiu com o seu povo. Porque eles vão entender que não se deve adorar um outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. E muitos deles, estando lá no cativeiro, como diz o salmista, eles estavam como aqueles que sonhavam, querendo voltar para casa. Mas agora eles estão no cativeiro. E Daniel com seus amigos e os demais nobres irão viver então essas experiências maravilhosas para nós hoje. Mas para eles foram experiências que trouxeram-lhe desafios extraordinários. Da linhagem real, Aspenaz, chefe do eunuco, trouxe alguns jovens que pertenciam à linhagem real de Israel para participarem de um programa de treinamento no palácio. Esses jovens deveriam ser formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em toda a ciência, entendidos no conhecimento e aptos para viver no palácio do rei. Diante deles estavam Daniel e seus amigos, Ananias, Misael, Azarias. E eles já começaram aqui. Quando esse chefe ouve o nome deles, eles já começam a mudar. Primeira coisa que o mundo quer fazer é mudar o seu nome. De repente você está dizendo, eu sou um cristão, então muda. Muda, porque aqui você não pode ser um cristão. Muda isso, esquece que você é cristão. Esquece isso. E eles então vão dar o nome de Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Tudo nome simbolizando as divindades que havia na Babilônia. Trocaram eles, tiraram eles do lugar santo, levaram para outra cidade, trocaram o nome, quiseram dar-lhe comidas diferenciadas, mas eles permaneceram firmes diante do Senhor nosso Deus. Daniel, que tem como o significado do seu nome, são três: aquele que é julgado por Deus, Deus assim julgou, ou aquele que Deus é meu juiz, Deus é meu juiz. Então nós vamos entender que, de fato, Deus está julgando quem? A Daniel? Não, mas Deus está julgando o seu povo. E esse povo julgado, eles vão entender que só há um Deus verdadeiro. Ele foi um profeta e ao mesmo tempo estadista. Quando ele passa por esses momentos, ele começa a adquirir a honra diante do chefe, diante do chefe do Aspenaz, chefe dos eunucos. Ele começa a ganhar respeito. E a Bíblia vai dizer que eles, no final dos 10 dias, que o que foi tratado, eles estão mais formosos que todos os demais. E vale dizer que junto com Daniel e os seus amigos que vieram de Jerusalém, outros se apresentaram, que vieram de lá também. Mas cadê a história deles? Quando nós nos misturamos, a nossa história também vai ficar nula, ela vai ser anulada. Por isso que você e eu, nós precisamos manter o nosso princípio diante do Senhor nosso Deus, entendendo que Deus faz do jeito que Ele quer fazer. Daniel, ele vai ser constituído como um príncipe, como um principal sobre os demais governadores. Olha que responsabilidade esse homem teve, e era um profeta fiel. Não era um profeta meia tigela, não. Era um profeta fiel. Hoje tem muita gente dizendo que é, e na verdade não é nada. Mas Deus honrou esse homem com seus amigos. Tiveram desafios? Tiveram. Mas Deus foi com eles. Coragem para ser fiel, sua convicção pura, e decidiu não se contaminar, e a sua vida de oração. Então nós vamos ver que Daniel e seus amigos foram educados na lei do Senhor desde a infância. Lá em Jerusalém, eles aprenderam a lei do Senhor. Sabiam de fato quem era Deus. E eles não abriram mão da sua convicção de fé. Tem gente que abre mão por muito menos, não é verdade? Mas eles não. Permaneceram fiel. O amor à palavra de Deus e a fé que receberam seus pais fizeram com que a dedicação no serviço e obediência a Deus fossem maiores do que as circunstâncias adversas com que eles se deparavam.
Teve desafio? Teve. Teve dificuldade? Teve. Teve problemas? Teve. Mas eles se mantiveram firmes diante do Senhor nosso Deus. Não abriram mão daquilo que eles haviam aprendido em casa. A casa precisa ser um lugar de formação. Não é a escola que vai educar. Não é a escola que educa é a casa. A escola só vai colocar em prática aquilo para uma melhor aplicação de um desenvolvimento. Agora, a educação mesmo é em casa. É papai e a mamãe ensinando todo dia. E quando se aprende, tá, adolescente, juvenil, jovem também, e quando se aprende com os pais, primeiro, você não vai envergonhar os seus pais e nem o teu Deus. Pelo contrário, irão aplaudir as suas ações, porque está vendo que você é uma pessoa diferente. Eles então não se decidem, eles então decidiram fazer o quê? Quando as penais chegam, eles decidiram não se contaminar. As penais ficam desesperados, mas vocês vão aparecer raquíticos, magros, feios. Só que quando Deus está no controle, Ele cuida de tudo. Ele cuida até da aparência dos seus servos, para que seus servos não sejam de alguma forma ridicularizados, ou de repente ser levado à morte porque não quis obedecer. Porque o que as penais poderia dizer? Olha, todo dia eu servia comida para eles, todo dia, mas eles não quiseram comer. Simplesmente, ele iria jogar a culpa sobre aqueles jovens. Só que quando Daniel propôs no coração com seus amigos, Deus lá dos céus disse assim: deixa comigo, que eu vou trabalhar na vida de vocês. E vai ser algo lindo que vai acontecer, que nem ele vai entender nada. Eita, coisa boa. Uma outra coisa que é necessário além de se posicionar, que foi o caso de Daniel com seus amigos, eles também mantinham uma vida de oração. Daniel era um homem que orava. Daniel tinha o seu altar de oração dentro da sua casa. Como assim um altar de oração? Não é que ele tinha uma imagem que ele se prostrava diante dela para adorar, não. Mas quando eu falo no sentido espiritual, ele tinha um hábito de chegar, abrir a janela da sua casa e olhar para a banda que dava para Jerusalém, e ali ele orava 3 vezes ao dia. Isso que a Bíblia está registrando, 3 vezes ao dia, mas quer dizer que ele orava o tempo inteiro. Ainda que não tivesse ajoelhados, mas como diz Paulo, orando no Espírito, tendo uma ligação. Então eles se posicionaram, mas eles tomaram uma atitude de estar buscando a Deus para serem fortalecidos. Mediante a tudo isso, quando você se posiciona, já ganhou inimigos. Aqueles que não concordarem com a tua visão já vão criar situações terríveis contra você. Mas quando você se posiciona e você busca a Deus, Deus tomará conta do início, do meio e do final da caminhada. Toda a tua vida, tá, juvenil, tá, adolescente, tudo estará de acordo com a vontade do Senhor na tua vida. E o que acontece então agora? É feita uma festa após terem Nabucodonosor ter o seu sonho revelado para mostrar a sua grandeza, uma estátua com uma cabeça brilhante de ouro, para mostrar a ele a sua grandeza. Ele faz uma estátua imensa e através dessa estátua que media, olha só, vocês terem uma ideia, 2,5 metros de largura e 27 metros de altura. 27 metros dá aproximadamente um prédio aí de 8 andares, vamos dizer assim, 27 metros, levando em conta que cada andar são 3 metros de altura. Imagine bem, olha a grandeza desse homem, a vaidade desse homem. Mas não para por aí, porque a ordem era, quando o instrumentista tocar, todos devem se dobrar diante da minha estátua.
Só que naquele meio, alguém fica de olho. Vamos pegar esses cristãos aí, ou os cristãos, mas naquele tempo, esses servos de Deus, vamos pegar eles. Vamos ver também se eles vão se prostrar. Porque se eles se prostrarem, depois nós vamos dizer, olha, vocês não são fiéis coisíssima nenhuma, porque vocês negaram até o Deus de vocês. E quando toca a primeira vez, alguém olha e vê 3 jovens ou 3 homens de pés, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vão falar com o rei fica enfurecido e determina, olha, nós vamos tocar de novo. E vocês precisam adorar. Porque se vocês não prostrarem, vocês serão lançados na fornalha que será aquecida 7 vezes mais. Só que na Bíblia nós entendemos que o 7 é o número de Deus. Quando ele aquece 7 vezes mais, ele está chamando o 4º homem da fornalha a estar no meio, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Tocou o instrumento. Alguém já ficou na expectativa, agora vamos ver. Vamos acabar com a vida desses seguidores do Deus Altíssimo. Eles continuaram de pé. E o desfecho foi que eles foram parar dentro da fornalha. Mas quando eles chegaram lá, a fornalha, que era para estar aquecida 7 vezes mais, estava com um clima bem gostoso. Eles viam a labareda do lado de fora, mas quem estava lá dentro estava sentindo uma brisa suave. E é assim na vida de quem serve a Deus. Alguém olha para você e te vê na fornalha, mas aquele que está na tua vida te traz uma brisa suave, que é o Espírito Santo. Eita glória! E alguém vai chamar a atenção, olha, não foram 3, por que lá tem 4? É porque Deus cumpriu o desejo do coração daqueles jovens. Se Deus quiser nos livrar, nós não vamos para a fornalha. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar lá dentro. Se não, rei, se Ele não quiser, nós não adoraremos a tua estátua. Nós vamos morrer, mas nós vamos morrer de pé. Vamos morrer certo, convicto daquilo que nós estamos fazendo. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa. Concluindo, fala assim, a história de Daniel e seus amigos na Babilônia nos mostra que o Senhor não abandona os seus servos nos momentos mais difíceis. Eles enfrentaram grandes desafios que surgiram para desanimá-los ou tentá-los abandonarem a fé. A história deles nos revela que Deus é soberano e tem um controle sobre cada detalhe da vida dos seus servos. Da minha e da tua vida, Deus tem um controle. Confie sua vida a Deus e seja fiel aos seus ensinamentos. Ele conhece o seu passado, presente e, com certeza, o teu futuro, Ele vai te abençoar. O teu futuro será abençoado e será próspero na presença dEle. Semana que vem eu te convido a vir comigo. Vai ser o Dia das Mães. Iremos falar um pouquinho sobre conhecendo os profetas menores. São vários profetas, mas vamos estar conversando um pouquinho sobre eles, tá bom? Vai ser bênção pura. E eu te espero. Aproveito para lhe fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, estamos caminhando para 130 mil inscritos. E você pode fazer parte dessa bênção, de estar comigo, adorando ao Senhor nosso Deus. E, como eu falo sempre, nós temos playlist especial para os jovens, adolescentes, para os juvenis e para os irmãos de um modo geral. Venha e vai ser uma bênção saber que do lado daí tem alguém que está sendo alcançado pela palavra do Senhor. Um forte abraço.